Existe um segredo simples, mas poderoso por trás das empresas que crescem, por trás das empresas que prosperam e atravessam os anos com solidez. E qual o segredo que é esse? O segredo é, elas são organizadas para o trabalho na prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para o nosso programa A Sua Empresa Faturando Mais, sendo organizada para o trabalho na prática. Aqui nós apresentamos conteúdos e estratégias para os micros e pequenos empresários e empreendedores que desejam que suas empresas faturem mais, sendo organizadas para o trabalho na prática. Eu sou Ayrton Rodrigues e o assunto de hoje é os 3 pilares fundamentais das empresas que faturam mais e que são organizadas para o trabalho na prática. Então, vamos lá. Não estamos falando de empresas que apenas parecem serem organizadas. Não é sobre aquela empresa com papel bonito na parede ou que diz ter a sua missão, ter os seus valores, mas no fundo não praticam isso e vivem apagando incêndios. Estamos falando da empresa que realmente funciona, que tem base, da empresa que tem estrutura, que tem propósito em cada ação. E essa empresa, acima de tudo, ela fatura mais. E ela fatura mais porque ela está criada em cima de 3 pilares fundamentais. E quais são esses 3 pilares? Esses pilares são, primeiro, ela dá lucro para o dono. Segundo, ela valoriza primeiramente os seus clientes internos, né, que são os seus colaboradores. E terceiro, é onde tudo funciona de forma planejada e organizada. Tudo funciona mesmo. Então vamos falar sobre o primeiro pilar. A empresa que fatura mais, ela dá lucro para o dono. Isso parece óbvio, mas não é. Tem muitas empresas que trabalham, e no fim do mês o dono mal consegue tirar o próprio salário. E uma empresa organizada sabe que o lucro não é um detalhe. Ela sabe que o lucro é o motivo da existência do empreendimento. Ela sabe que sem o lucro não há investimento. Sem o lucro não há estabilidade. Sem o lucro não há futuro. E o lucro não vem só de vender muito. O lucro vem da gestão eficiente, vem de processos bem definidos e bem alinhados, vem de gente comprometida e de decisões tomadas com base em dados e planejamento. O lucro é o sinal claro de que a empresa está no caminho certo, de que o dono está colhendo o resultado do seu esforço. O lucro é o direito e responsabilidade do dono da empresa organizada. E vamos falar a verdade, vamos falar de coração aberto. Ninguém mesmo abre uma empresa apenas por paixão. Ninguém acorda cedo, enfrenta riscos, paga impostos, lida com funcionários bons ou ruins, lida com clientes, lida com fornecedores e concorrentes apenas porque gosta de empreender. A verdade é bem clara e precisa ser falada com firmeza. O dono da empresa, ele precisa ter o lucro. O dono do empreendimento precisa desse lucro para sobreviver. E não é egoísmo, e não é ganância, é justiça, é merecimento. É uma questão de sobrevivência. A empresa ter lucro, a empresa dar lucro para o dono. E a gente sabe que empreender é um ato de coragem. É o dono que assina e paga os boletos, é o dono que perde noites de sono às vezes, pensando em alguns problemas. É o dono que investe tudo, o que tem, investe tempo, investe dinheiro, investe energia, para fazer o negócio acontecer, para fazer o negócio dar certo. Enquanto muitos procuram estabilidade e um emprego, o dono da empresa se joga no desconhecido todos os dias. E mesmo assim, ainda tem gente que acha que deve esperar mais um pouco para ganhar alguma coisa. Ou que o lucro é só se sobrar. Sobrar, o lucro não é sobra. O lucro é o propósito da empresa. É o que mantém o dono firme. É o que permite planejar, é o que permite sustentar o crescimento e o empreendimento. E uma empresa organizada para o trabalho na prática só existe com o lucro. A empresa pode ter a equipe mais dedicada, a empresa pode ter o melhor atendimento, a empresa pode ter o melhor processo, pode ter um processo bem redondo. Se não der lucro, ela está em risco.
ela corre o risco de fechar as portas, de parar suas atividades. E sem o lucro não há como investir em melhorias, sem o lucro não há como garantir, né, os salários dos colaboradores. Sem o lucro, o próprio dono vira um funcionário mal remunerado, preso em uma empresa que suga, mas não devolve. E isso, com certeza, não é justo. O lucro é o sinal de que o empreendimento está saudável, o empreendimento está indo bem. É o resultado de uma gestão com clareza de processos organizados, de metas bem estabelecidas. O lucro é o sim, né, do mercado para tudo que foi construído e com muito esforço. E falando ainda sobre o lucro é liberdade. É liberdade para contratar mais, é liberdade para descansar com dignidade, é liberdade para crescer com segurança, liberdade para dizer não ao que não faz sentido e sim ao que se expande. Sem o lucro, o dono se torna um prisioneiro da própria criação. E com o lucro, ele se torna um líder de verdade, capaz de inspirar, capaz de sustentar e, o mais importante, capaz de transformar, né, de causar essa transformação ali ao seu redor. E empresas organizadas para trabalhar na prática, de verdade, não vivem da sorte. Vivem de estrutura, elas sabem que de onde vem o dinheiro, elas sabem para onde ele vai, elas sabem quanto precisa lucrar, né, por mês, né, para o empreendimento valer a pena. E mais importante, elas reconhecem que o lucro do dono não é opcional, e sim é essencial. É a recompensa justa, né, por tudo que ele colocou em jogo. Porque no final das contas, o sucesso de uma empresa é medido por um tripé, né? Ela dá lucro para o dono, ela cuida bem de quem faz o trabalho acontecer, né, que são os colaboradores, e ela funciona com organização e planejamento. Se faltar o primeiro, o lucro, os outros dois desmoronam com o tempo. Então ela precisa estar nesses 3 tripés e precisa dar lucro. É como construir um castelo sobre areia, né? Não importa o quão bonito ele pareça, uma hora ele cai. Então esse tripé precisa estar bem estabelecido. Então sim, né, a empresa precisa dar lucro para o dono. E o dono precisa se orgulhar disso, precisa querer isso. E não como um prêmio, né, apenas, mas como a prova viva de que ele fez do sonho uma realidade sólida, eficiente e rentável. E se você é dono da empresa, lembre-se, você merece o lucro, você precisa do lucro, porque sem ele, o empreendimento vira uma prisão, e com ele, ele se torna um legado. Então, né, esse é o primeiro pilar da empresa que fatura mais, sendo organizada para o trabalho na prática. Ela precisa dar lucro para o dono. E agora a gente vai falar sobre o segundo pilar, que é as empresas que são organizadas para o trabalho na prática e que faturam mais. Primeiramente, a empresa ela precisa cuidar dos seus clientes internos. E quem são os seus clientes internos? São os colaboradores que trabalham na empresa. Você quer que o seu cliente seja bem atendido? Quer que o produto saia com qualidade? Quer que o serviço seja prestado com dedicação? Então precisa cuidar bem de quem faz tudo acontecer, né, pela empresa todos os dias. Colaboradores motivados, respeitados e valorizados são o motor da empresa. Eles não apenas cumprem tarefas, eles vestem a camisa da empresa, eles defendem a marca da empresa e eles criam soluções no dia a dia. Uma empresa que é organizada para trabalhar na prática com as pessoas, ela treina, ela ouve, ela estabelece planos de crescimento e desenvolvimento, né, pessoal e profissional. Ela oferece condições reais de trabalho, né, as mínimas condições para que as pessoas consigam executar bem suas tarefas. Ela deixa claro o valor de cada profissional e o retorno disso é poderoso. Menos rotatividade, mais produtividade, melhor clima e clientes mais satisfeitos. Isso que é muito mais importante. E tudo começa dentro. O poder de cuidar dos clientes internos
E a gente sabe que em um mundo que corre atrás de vendas, lucros e metas, muitas empresas esquecem de olhar para dentro, esquece de quem está ali todos os dias, carregando a marca no peito, enfrentando o calor da responsabilidade, lidando com clientes, lidando com prazo e problemas. Esquecem dos colaboradores, esquecem dos clientes internos. Mas uma empresa verdadeiramente organizada para o trabalho na prática é uma empresa que funciona da melhor forma correta. E com isso ela cresce mais, cresce de forma sólida. Essa empresa ela nunca esquece dos seus colaboradores. Ela sabe que o cuidado começa dentro. O sucesso começa com as pessoas. Porque tudo começa com alguém. Nada começa com o quê? E os colaboradores, eles são o coração da empresa. Você pode ter o melhor produto, você pode ter o preço mais competitivo, você pode ter a loja mais bonita, mas se quem atende está desmotivado, se quem atende está cansado, desrespeitado ou inseguro, tudo desmorona. Porque no olhar, no tom de voz, no gesto simples do dia a dia, que o cliente sente que está por trás, é que o cliente sente que está por trás da marca. E se quem representa a empresa está ferido, o cliente também sente isso. Isso é transmitido para o cliente. E uma empresa, né, organizada para o trabalho na prática entende que valorizar o colaborador não é custo, é investimento. Que tratar bem, né, quem trabalha é o primeiro passo para encantar quem compra. Os clientes eles percebem isso também e eles ficam mais seguros na hora de fazer a compra. A empresa organizada para o trabalho na prática sabe que ninguém cuida bem do cliente externo se não se sente cuidado como cliente interno. É simples, mas profundo. O colaborador feliz vende mais, produz mais, ele atende melhor, ele entrega com vontade, resolve com criatividade, ele veste a camisa. E sabe por quê? Porque ele se sente parte de tudo aquilo que ele está fazendo, ele se sente importante, ele sente que está em um lugar que vale a pena, que ele está colaborando para tudo aquilo. Empresas que cuidam bem dos seus colaboradores colhem frutos de verdade. Em empresas assim, né, é menor a rotatividade de pessoas, ninguém quer sair de um lugar que é bem tratado. Empresa assim tem a maior produtividade, quem está feliz entrega mais, produz mais. Clima leve, respeitoso, onde há cuidado, há confiança. E por fim, clientes satisfeitos, porque o atendimento é o reflexo da cultura interna. Também menos conflitos e mais colaboração. Então, cuidar das pessoas que fazem o trabalho acontecer é construir uma base sólida, é construir alicerces, é plantar todos os dias para colher lealdade, comprometimento e resultados reais. E tudo isso, né, começa com o cuidado nas pequenas coisas, saber escutar de verdade, reconhecer o esforço das pessoas, criar um ambiente de trabalho seguro, oferecer clareza nas tarefas e dar oportunidades reais, né, de crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional, tratar com respeito sempre. E isso não exige milhões em caixa, exige consciência e presença, né, do dono do empreendimento. Exige um olhar humano antes de olhar financeiro, porque o financeiro, né, ele vem com a consequência. Então tudo isso é muito importante, né, para cuidar das pessoas, saber cuidar dos colaboradores. E a gente sabe que colaboradores bem cuidados tornam-se embaixadores da empresa, embaixadores da marca. Eles defendem a marca, eles protegem o empreendimento, eles indicam outros bons profissionais e eles criam um clima onde todos querem estar, onde, né, todos querem trabalhar. E isso, com certeza, não tem preço. Então, se você quer uma empresa organizada de verdade, comece, né, por dentro, comece tratando bem as pessoas, tratando bem seus clientes internos, né, que são os seus colaboradores. Comece com quem está, né, ao seu lado todos os dias, com quem acorda cedo, enfrenta ônibus lotado, sol quente ou pressão, com quem dá o melhor mesmo nos dias difíceis, porque antes de fidelizar os clientes lá fora, você precisa fidelizar, né, quem está dentro, quem está com você no empreendimento.
Porque antes de buscar o lucro também, você precisa construir laços. E não existe lucro duradouro sem gente comprometida, né? Sem gente feliz. E a empresa organizada para trabalhar na prática é aquela que entende também que o dono, com certeza, ele merece o lucro. E que o colaborador merece respeito e valorização. E que o cliente merece a excelência. E isso começa, né, com a equipe. Então, cuide bem de quem cuida da sua empresa. Essa é a chave para um negócio que fatura mais, que cresce e que vive muito mais, né, que se desenvolve, ok? Então, esse foi o segundo pilar da empresa que fatura mais, né, sendo organizado para o trabalho na prática. A empresa precisa cuidar primeiramente dos seus clientes internos, que são os seus colaboradores. E agora vamos falar sobre o terceiro e último pilar da empresa que fatura mais, sendo organizado para o trabalho na prática, que é a empresa, né, na empresa que fatura mais, é onde tudo funciona de forma organizada e planejada. E não existe milagre para isso. Toda empresa que cresce de forma consistente, ela tem rotinas bem definidas, ela tem processos claros e objetivos e bem alinhados. Cada pessoa sabe o seu papel, cada colaborador sabe o que precisa fazer, cada tarefa tem o seu padrão, cada resultado é medido, cada erro vira aprendizado. E isso não significa rigidez, significa clareza. A organização, no dia a dia, liberta o dono do caos e da desorganização. Permite que ele pense no crescimento em vez de só ficar apagando incêndio. Permite que ele delegue com segurança. Permite que a empresa funcione, né, até sem ele estar por perto. E isso é um verdadeiro marco na maturidade empresarial. E faturar mais não é sorte, é construção. E essa construção começa pela organização do trabalho. Com processos bem feitos, com metas bem traçadas e com pessoas bem cuidadas. E com o dono no comando, né, olhando o presente e o futuro com responsabilidade e tendo esse futuro, né, com a visão. A empresa que fatura mais não é aquela que é mais bonita na vitrine, e sim é aquela que funciona por dentro. E sim, aquela que funciona por dentro, todos os dias, com verdade, com clareza e com a alma. E a empresa organizada para o trabalho na prática é onde tudo flui com propósito. Imagina entrar em uma empresa onde, logo ao cruzar a porta, você sente que tudo tem um sentido, tudo tem um ritmo, tudo tem uma direção. Cada pessoa sabe exatamente o que precisa fazer. Cada setor se conecta com o outro como uma engrenagem bem ajustada. E não há correria desesperada, não há retrabalho, não há improviso que virou rotina. O que há é um planejamento, uma organização e uma clareza. Essa é a essência de uma empresa organizada para o trabalho na prática. Tudo acontece com propósito e nada é deixado ao acaso. E nada mais, né, de ficar apagando incêndios. Tudo na empresa organizada para o trabalho na prática, tudo é previsto, tudo é pensado. E sim, desafios surgem, como em qualquer empresa, mas com a diferença de que tudo está em como se enfrenta esses desafios. Numa empresa desorganizada, qualquer imprevisto vira um caos, mas numa empresa organizada, há plano B, há plano C, há responsabilidade distribuída, há processos definidos, e isso com certeza não é sorte, é planejamento de verdade. Então, na empresa que é organizada para o trabalho na prática, tudo funciona de forma planejada e organizada. E a organização é cuidado, é respeito com o tempo, é respeito com o dinheiro, né, do dono, é respeito com as pessoas. Quando a empresa se organiza, ela está dizendo: eu respeito o meu negócio, eu respeito quem trabalha aqui, eu respeito quem compra de mim. Porque quando tudo está organizado, ninguém se desgasta à toa. O tempo rende, a energia é bem direcionada. E o dono, né, com certeza, ele dorme mais tranquilo. Ele pode descansar, ele pode usufruir, né, de tudo que ele está construindo. A equipe trabalha, né, com menos estresse.
E o cliente sente a diferença no atendimento, sente a diferença na entrega e no cuidado, né, de tudo que envolve ali a sua experiência. E cada processo tem um começo, tem um meio e tem um fim bem definido. As tarefas não são esquecidas, as metas são claras e são cumpridas, os prazos são respeitados, o retrabalho praticamente desaparece, o ambiente é mais leve, o resultado aparece com constância, porque onde há a organização, há resultados de verdade. Onde há organização, há um clima leve de trabalho. Onde há organização, há lucro. E tudo isso, ele começa com um plano, né? Nada nasce da pressa, nada é feito no grito. Em empresas assim, existe um planejamento estratégico que serve de bússola para todos. Existe clareza sobre quem faz o que, com a descrição das atividades bem criadas e definidas. Existe também um regimento interno que dá segurança e um plano de carreira que mostra que crescer, né, é possível. E não dá para parar por aí também. Ali, né, nessas empresas assim, os processos são mapeados, os procedimentos são padronizados, cada setor, né, tem sua missão bem clara e metas específicas e bem definidas e são cumpridas. Ou seja, né, todo mundo sabe onde está e para onde estão indo. E empresa organizada é empresa com a direção, com o norte. Ela não anda em círculos, ela não anda batendo cabeça uns nos outros. Ela não vive resolvendo os mesmos problemas todos os dias, né, todos os meses. Ela cresce porque cria estrutura para crescer. Ela é como uma casa com bons alicerces. Pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir a crise, e ela balança, mas não cai, né? Ela continua em pé. E sabe o que mais encanta com tudo isso? O brilho nos olhos das pessoas que fazem parte dessa empresa. Elas se sentem seguras, elas se sentem valorizadas, elas se sentem reconhecidas, elas sabem que ali tem espaço para melhorar, tem espaço para crescer pessoalmente e profissionalmente. Elas não vivem no susto, elas fazem parte de um time que joga junto. E o cliente? O cliente sente tudo isso transparece para o cliente. Ele sente no atendimento que se torna mais ágil, no produto, né, que vem completo e sem defeitos, na entrega que chega no prazo, na confiança que a marca passa. Tudo isso o cliente sente, tudo isso é passado para o cliente. Então, a empresa organizada para trabalhar na prática é como uma orquestra, né? Cada um tem o seu papel, cada nota é tocada na hora certa, e o resultado final de tudo isso, a música é boa, é lucro constante, é crescimento, né, com paz no coração. E se você é o dono de uma empresa, saiba que organizar não é luxo, é sobrevivência, é sabedoria, é o caminho para faturar mais, com mais tranquilidade, com mais controle, mais qualidade de vida, porque no fim das contas, empresa organizada é empresa viva, é empresa com propósito, é empresa com alma. É onde tudo acontece de forma planejada e organizada. E o sucesso, né, com tudo isso, o sucesso deixa de ser um acaso e vira uma realidade. Ok? Então esses são os 3 pilares da empresa que fatura mais e que é organizada para o trabalho na prática. Ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.